Ei. Mais baixinho, filho, sim. Então a Bíblia diz, obrigado, que a mensagem começa a perturbar. E o sistema não tinha como parar, porque a mensagem simples, com autoridade, eles enviavam mensageiros espiões para os cultos. E quando os espiões, doutores da lei, os homens expertos, especialistas na lei, que via Jesus pregar, quando voltava, já dizia o sistema: nunca vi um negócio daquele. O que é que houve? Ninguém nunca pregou daquele jeito, eram homens formados. Ele prega com tanta autoridade que dá vontade de ser crente também, logo quando ele prega. E muitos se convertiam. Então o sistema, como tinha o poder, o primeiro foi ameaçar. Quem confessar que Jesus fez um milagre é expulso. Como eles tinham o poder da manobra, disseminaram: todos que seguirem a Jesus é discriminado, ou são vexatória, vergonha. Então se espalha que todos os seguidores de Jesus eram descanteados, era uma vergonha ser discípulo de Jesus. A ponto que chegou no grupo, e Jesus reuniu e disse: vocês querem mesmo me seguir? Queremos. Então renuncia a vocês mesmos. Porque qualquer um que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele grande dia. Então para os judeus a mensagem de Cristo era uma ofensa e era vergonha, era vexatório. Mas cada dia ia crescendo. E como eu disse que o sumo sacerdote tinha a obrigação de evitar tumulto perante Roma, em toda a Judéia, o que é que eles decidem? Prender Jesus. Mas não conseguem. Aí definem, faz uma reunião, só a cúpula. E a Bíblia diz que deliberaram não só prender, mas matá-lo. Os homens que Deus escolheu para dar vida rejeitaram a maior proposta de Deus. Então como a gente deve matá-lo? Vamos matá-lo de uma maneira para expor a vergonha e a ofensa da sua mensagem. Vamos jogar ele no fundo do esquecimento. E como fazer isso? A cruz. A cruz, segundo historiadores judeus, inclusive Cícero, dizem que era a mais vexatória, a mais humilhante, a mais dolorida forma de um ser humano morrer. Porque a cruz era para os malfeitores de alta periculosidade. Era para o inimigo do Estado. Todos que morriam de cruz eram banidos da história. E quando se falava, refutava-se, porque era sinônimo de desprezo. Então a proposta de matar Jesus era jogá-lo fora da história. E a sua mensagem. Por isso que Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos. Porque dentro do contexto do rabínico, ou seja, do Talmudim, o discípulo era formado para ser igual ou maior do que o seu mestre. Então se um mestre defendia uma tese e ensinava, o discípulo tinha a obrigação de ser melhor do que ele. Por exemplo, se o mestre diz a história que um discípulo andava atrás do mestre no mínimo 3 passos, 3 metros, era a maior distância do mestre. Se o mestre entrasse na água, o discípulo não questionava e entrava atrás. Se o mestre passava pelo fogo, o discípulo não questionava, era ensinado para entrar no fogo. Se o mestre entrava numa estrada perigosa, o discípulo tinha que botar a cara também. Então veja que os ensinos de Jesus era sempre para isso. Então resolveram prender e matar Jesus, e a Bíblia diz que chegou a sua hora. Mas antes de morrer ele pregou: vocês vão me levar à morte, mas a morte não vai me vencer. No terceiro dia eu volto.
E eles conseguiram prendê-lo e conseguiram matá-lo. Quando Jesus é exposto à cruz, estava ali o maior desejo do sistema judaico, religioso, ortodoxo. Estava exposto à vergonha. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma de homem, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele suportou o opróbrio, ou seja, estava na cruz com a maior vergonha de um ser humano, o ápice da vergonha. Ali no alto da cruz, pela lógica humana, Jesus estava sendo jogado fora da história, como um malfeitor, perigoso, criminoso e inimigo do Estado, perturbador da ordem pública. Era a sua sentença. Então era para ele e a história e a mensagem dele ser jogada no esquecimento. Aí quando o sepultaram, veja que a Bíblia diz: os principais, a diretoria, foram a Pilatos e disseram: Pilatos, a gente lembra que uma vez ele falou que no terceiro dia ia ressuscitar. Então a gente veio propor colocar soldados para vigiar, porque se os discípulos roubaram o corpo dele, vai ser pior do que o que ele pregou. Aí a notícia vai se espalhar e dizer que ele ressuscitou. E Pilatos deu a autoridade de soldados expertos, experientes, romanos, treinados. Mas na manhã do terceiro dia, aconteceu um terremoto inesperado. A pedra o selo romano que lacrava o sepulcro foi quebrado, misteriosamente. A pedra que fechava o sepulcro foi rolada. Os expertos soldados caíram como mortos, mas ainda viram a glória. Ainda deu para ver ele saindo vivo de lá de dentro. Ele voltou. Quando os soldados despertaram, a primeira coisa que eles fizeram foi correr aos principais, a diretoria do judaísmo, e disseram-lhe: Jesus está vivo. Mas como pode? A gente viu, a terra tremeu, a gente viu a pedra que fechava sendo rolada, e antes da gente desmaiar, deu para ver. A glória dele fez a gente desmaiar. Ele saiu de dentro vivo. Como o sistema tinha costume, disseram-lhe: vamos dar propinas a vocês, muito dinheiro, e vamos proteger vocês de qualquer represária do governador, para vocês espalharem pela cidade que ele não ressuscitou, mas os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Então, esta mensagem de vida após a morte acaba aqui. E a Bíblia diz que os soldados pegaram a quantia e saíram por Jerusalém e adjacência pregando. A primeira mensagem da cruz que sai, gente, não é que a gente foi nos dada pelo Espírito Santo, mas em Jerusalém e adjacência era que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E não tinha ressurreição coisa nenhuma. Vejam que quando Marco registra os acontecimentos, ele diz que Jesus apareceu primeiro às mulheres. Quando as mulheres vieram para os outros discípulos que contaram, eles não acreditaram, porque a notícia já tinha se espalhado. Jesus vai buscar os discípulos de Emaús. Quando eles reconhecem Jesus, volta para onde estava o discípulo, conta, e eles não acreditaram. Aí Marco diz que Jesus vem pessoalmente, não abre mais a porta, cruza a parede e chega onde eles estavam, os 11, e diz: Pai seja convosco. E reclama, porque vocês são incrédulos, porque vocês não acreditaram no que ouviram. Idem por todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinando-a. Quando a gente faz junção com Atos, ele disse o seguinte: comece em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, para o meu evangelho não tem acepção de pessoas.